Na aula 20, a gente falou sobre as equações de Maxwell no regime harmônico. A gente discutiu um pouquinho sobre o que quer dizer um vetor complexo, né? Cada componente é um número complexo, um módulo e fase, né? Então a gente não pode nem representar esse tipo de coisa no espaço 3D, porque são vetores complexos. A gente tem que trazer para calcular a parte real da quantidade, né? Para poder obter o campo físico, que ele pode talvez representar no espaço dimensional e como função do tempo, né? Agora, daí na aula 21, a gente foi para a equação da onda não homogênea, né? Campos de radiação. A gente falou sobre gauge de Coulomb, gauge de Lorentz, etc. Voltamos agora para a equação da onda homogênea e agora para campos harmônicos, campos que já se sabe a priori de que formas eles variam no tempo, né? Com a dada frequência bem estabelecida. Nesse regime você tem as equações de Maxwell no regime harmônico e a gente deriva o teorema de Point, né? Balanço de energia para campos harmônicos, e em seguida a gente deriva a equação de Helmholtz e resolve essa equação e obtém a onda plana no regime harmônico. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ok? Muito bem. Então nesse capítulo a gente vai ver o teorema de Point no regime harmônico. Equação de Helmholtz, né? Equação da onda no regime harmônico fica convertida numa equação que a gente chama de equação de Helmholtz. Né? E finalmente a onda plana. E agora sim a gente vai ter a possibilidade de obter expressões para os campos, né? A gente não obteve ainda isso no regime harmônico. A gente está lidando agora com fasores, né? Tem o fasor F, né? A letra arredondada, né? É sempre a parte real, aliás, uma grandeza real F é sempre a parte real de um fasor complexo que só depende das coordenadas, exponencial de J ômega t, ômega é a frequência angular, né? E a gente falou sobre os cuidados que a gente tem que ter agora com esses fasores, né? Por exemplo, ele falou do produto escalar, ou módulo de um vetor, né? Certo? Aqui. Então, o módulo de um vetor, ao quadrado, agora é o produto escalar dele com o conjugado, né? Não pode ser ele com ele mesmo, o produto escalar não dá um módulo ao quadrado do vetor, né? Porque as componentes são números complexos, né? Certo? A gente vai precisar lidar com valores médios também de potência e energia. Potência tem produto de campos, certo? Então a gente vai ter, em geral, de lidar com, por exemplo, esse tipo de situação aqui, né? Qual é o valor médio? Isso aqui é valor médio, esse símbolo aqui, certo? Qual é o valor médio de produto de duas grandezas? Por exemplo, produto escalar, duas grandezas reais, né? Sabendo que as grandezas variam no tempo com a frequência ômega. Certo? Qual é o valor médio? Bom, é a média num ciclo, né, do produto das duas grandezas. No caso, eu estou fazendo um exemplo específico de produto escalar, certo? Depois a gente generaliza para qualquer que seja o produto. Então tem uma regrinha. Mas o que é a média no ciclo? É integrar entre o tempo t e o tempo mais um período, né? Certo? Ômega é 2π vezes a frequência temporal, né? E a frequência é o inverso do período, certo? Vou fazer isso aqui. Ômega é 2πf e a frequência é o inverso do período. Então, ômega é 2π sobre t
né? Se vocês olharem a expressão aqui, ômega sobre 2π, né? É 1 sobre t, né? Tá? Então aqui é o quê? Média do produto das grandezas num período. Isso aqui é 1 sobre período, integração num período, né? Tempo inicial até o tempo inicial mais um período. Tá? Quanto é que dá isso aqui? O que a gente faz? A gente pega e joga as expressões para as grandezas, né? F está aqui em cima, né? Eu já escrevi, tá? G é a parte real, e G é X. Alternativamente, essas coisas são escritas assim, né? F é 1/2 de F exponencial mais complexo conjugado, né? Vamos fazer assim, certo? Mesma coisa para G, né? Tem algo parecido aqui. Mais conjugado. E a gente vai fazer agora o produto dessas coisas. Jogar dentro da integral, fazer o produto dessas coisas, né? Então você vai ter F vezes G exponencial de 2J ômega, né? Vai ter esses produtos cruzados, FG conjugado, aqui tem o menos, né? A exponencial cancela, F conjugado G exponencial cancela, e tem mais um outro termo que é F conjugado G conjugado exponencial de menos de 2J ômega, né? Então você fica com isso aqui, ó. Um termo que não depende do tempo, né? Este com este aqui, FG conjugado, cancela a parte temporal, vai embora, certo? Você fica aqui com um termo que não depende do tempo mais do conjugado, e um termo que depende do tempo, que é aquele que eu falei, FG, né? Que é você fazer esse produto desses dois aqui, mais o conjugado. Tá? Certo? Quando você integra num período, o que acontece? Isso aqui são funções periódicas, né? O cosseno de ômega t, a integral no período dá zero. Tá? Cosseno de 2 de ômega t no período dá zero. Tá? Seno de ômega t num período dá zero. Seno de 2 de ômega t dá zero. Ou seja, isso aqui, a média dá zero. Né? A média da senoide, certo? Ou em ômega ou em 2 ômega dá zero. Né? Então você fica com esse termo que é constante. É constante. Esse Adobe não faz isso antes. Né? Ou seja, em resumo, o que acontece? Que o valor médio da grandeza, produto de duas grandezas físicas, é sempre a parte real, que é o que dá aqui. Se você integrar aqui, vai dar quanto, né? A integral disso aqui vai dar t, tá? T vezes isso. Tá? T vezes isso. Cancela com t. Daí fica isso mais os conjugados, dá 2 vezes para arredondar, vai dar 1/2, certo? Esse 1/4 vezes de 1/2 vezes 1/2, né? Então nós ficamos com esse resultado aqui. Ou seja, se você quer calcular o valor médio do produto escalar de duas grandezas, você faz o quê? Calcula essa grandeza complexa aqui primeiro, tá? E pega a parte real. Então você tem o valor médio. Tá? Então a grandeza relevante é 1/2 de FG conjugado. Tá? Por que está fazendo isso que eu não sei? Saber. Por que está fazendo isso? Eu não faço isso antes. Qualquer coisa que eu faça. Né? Então a grandeza relevante é isso aqui, ou seja, produto escalar, a média de F com ele mesmo dá 1/2 de F. Nesse caso aqui, tá certo? Isso aqui vai ser puramente real, vai dar exatamente isso. Né? Se você quiser calcular, então, qualquer valor médio do produto de duas grandezas vetoriais ou reais, qual é a regra? Pronto, se for produto vetorial, o valor médio vai dar o quê? Parte real de 1/2 do produto vetorial de um com o conjugado do outro. Certo? Podia ser o inverso também, né? F conjugado G, dá a mesma coisa o resultado. Né? Para ele manter só uma ordem, vai botar sempre o primeiro normal e o segundo conjugado. Certo? Se for a grandeza escalar, né, o valor médio do produto das grandezas escalares no tempo é sempre parte real de 1/2 do produto dos fasores. Tá? Essa é a regrinha. Tá bom? Ok? E com isso a gente pode agora continuar para falar sobre o teorema de Poynting, né, para campos harmônicos. Né? Então lembre-se do capítulo 6,
que, mexido com as equações de Maxwell no regime invariante do tempo, chegou-se à conclusão que a grandeza relevante é essa grandeza aqui, esse vetor S, que é o produto vetorial de E vetorial H. Né? Isso aqui é o vetor de Poynting. O que ele representa? Né? Ele representa a densidade de potência eletromagnética. Se você for calcular isso aqui, vai dar volt vezes ampere por metro quadrado, ou seja, watt por metro quadrado. Densidade de potência. Quer dizer o quê? Né? Densidade de fluxo de potência. Se você integrar numa área, pega o vetor de Poynting, né? Calcula o fluxo dele através de uma área qualquer, você deve calcular aí a potência que flui através daquela área. Essa potência flui, por exemplo, a antena está emitindo, certo? Está fluindo potência, né? E algum receptor vai pegar um pedaço dessa potência. Uma antena com uma certa área pode pegar uma fração dessa potência eletromagnética e converter em um sinal e alimentar um circuito. Né? Então, o vetor de Poynting é isso aí. Né? Então, como é que fica o vetor de Poynting agora no regime harmônico? Então, observem aqui, ó, que nós temos aqui produto, né? E a gente vai querer saber o valor médio, né? Porque as coisas variam com a frequência ômega. Né? A gente quer saber o valor médio dessa quantidade, que é o quê? De acordo com a nossa regra, parte real de 1 meio de E vetorial, o segundo conjugado. Pega os fasores, né? Ok? E como foi feito lá no capítulo 6, né, o que a gente vai calcular é qual é o fluxo de potência para dentro do volume e ver como isso se relaciona com dissipação do volume e com energia armazenada no volume. Né? Como é que a energia varia quando você flui potência para dentro do volume. Então, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular o divergente do vetor complexo S. Observe que é S reto, né? O S é o fasor, certo? Então, no fundo, é o que a gente quer calcular, é divergente. Tá? A gente vai definir agora, antes disso, eu acabei de falar, né, que o valor médio do vetor de Poynting é parte real, né, de 1 meio de E vetorial H conjugado. Certo? Então, ele define um vetor de Poynting complexo, fasor, como sendo essa quantidade aqui, que é o número complexo. Certo? O vetor de Poynting é dado, o vetor de Poynting complexo é isso aqui. A parte real dele quer dizer o quê? É o valor médio do vetor de Poynting real, certo? Físico, né? Então, vamos calcular, então, o balanço de potência. Divergente de S. Né? Por que divergente? Porque daí eu vou integrar no volume e vou calcular o fluxo para uma superfície fechada, né? Então, o divergente de S dá 1 meio, né? Do divergente de E vetorial H conjugado. E aí tem uma relação vetorial, né? Que eu não vou escrever, eu só vou mostrar. Né? Não quer escrevendo muita coisa aqui. Mas tem essa... ou seja, existe uma identidade vetorial para você calcular o divergente do produto vetorial das grandezas, né, que dá essa distribuição aqui. Tá? E aí aparece coisas que tem na equação de Maxwell. Né? Rotacional de E, rotacional de H conjugado. Né? Não sei porque está 2 vezes aqui, acho que isso aqui está desnecessário. Né? Isso aqui não precisa, só isso aqui. Tá? E rotacional de E é quem? J ômega B. Né? Rotacional de H no vácuo, né? Não tem carga, não tem nada. Então, rotacional de H é J ômega D. E rotacional de H conjugado é menos J ômega D conjugado.
Então, usando as equações de Maxwell, fica aqui, ó, H conjugado, né? Menos J ômega B, tá? Isso aqui está errado, né, pessoal? Rotação de é menos J ômega B, né? H conjugado menos J ômega B. Tá? Desculpa, pessoal, eu falei em vácuo, né? Não, não é verdade, não. Qualquer que seja, não é vácuo, ele está geral, né? Vácuo depois, quando ficar estudando as ondas, mas por enquanto é o teorema geral. Então, aqui está faltando um termo, né? J conjugado mais J ômega D. Né? Esse aqui é mais isso aqui, certo? Então, rotação igual a J mais isso. Né? Aqui não tem densidade de carga aparecendo, só aparece a densidade de corrente. Né? Então, nós temos aí E escalar J conjugado, que está aqui, menos, né? Menos J ômega BH conjugado, que é esse termo aqui. E aparece rotação H conjugada, aparece esse termo aqui, J ômega D com menos. Né? Com menos dá mais, né? J ômega é D conjugado, certo? Então é só isso, certo? Que a gente faz. Né? E o menos, botando o sinal menos para cá, ele vai querer calcular o fluxo para dentro do volume, certo? Então você fica aí com essas coisas aqui. A gente já botou um 2 aqui na frente porque tem valor médio e tem um fator aqui embaixo, certo? Mas, enfim, bom, sabendo isso aqui, o que a gente faz? Agora integra num volume fechado, né? Volume fechado limitado por uma superfície sigma, né? Aqui é o vetor área diferencial. É quando eu aperto o botãozinho aqui. Por isso que eu estou fazendo isso. Né? Então, aqui tem o volume V. Se eu integrar isso aqui no volume, isso aqui tudinho, certo? O que a gente vai ter? Então, vamos ver. Então, a integral de volume, né, de menos divergente de S, dV, vai dar menos o fluxo de S para dentro de sigma, né? Para dentro do volume, certo? Então, o fluxo, a potência que flui para dentro, ou seja, isso aqui é watts, certo? A quantidade de potência que flui, né, para dentro do volume vai ser igual ao integral de volume do segundo membro, certo? Então, ele vai integrar isso aqui no volume, vai dar a integral de volume de EJdV, e integral de volume, tá certo? Dessas quantidades aqui, né? Lembre-se da energia, densidade de energia elétrica magnética, né? Se vocês lembrarem lá no caso de capítulo 6, você tem a densidade de energia elétrica a expressão original é 1 meio de D escalar E. Né? A magnética é 1 meio de B. Isso aqui é no tempo, tá, pessoal? Então, eu posso associar, né, o valor médio de WE, certo? É o que, pessoal? Parte real, né, de 1 meio de DE conjugado. 1 meio não. 1 meio com 1 meio dá 1 quarto. Ou vice-versa, né? Diga. Quando eu estou analisando em um meio qualquer, eu não posso usar ainda as equações constitutivas. Não, tá geral. Em qualquer meio isso aqui, não tem. Tá? Como aqui aparece. Deixa eu ver aqui rapidinho. É D conjugado, né? Então eu vou fazer equivalente, né? Ou D é conjugado ou é D conjugado, tanto faz. Tá? Né? Então assim, a parte real de 1 quarto de E escalar D conjugado, certo? Mesma coisa, né? Valor médio, isso aqui é arredondado, porque eu não fiz direito, tá? Vou fazer assim. Da energia magnética parte real de 1 quarto
de BH conjugado, né? Certo? BH conjugado. Né? Então, por isso que a gente botou aquele fator de 4 na frente. Botou um 2 aqui, né? E botou o 4 aqui embaixo. Certo? Sem alterar o resultado. Porque todo mundo tem um fator de 1,5, né? Certo? Então, você tem aí essas identificações. Né? A gente define, então, a energia elétrica, a densidade de energia elétrica complexa, como sendo essa quantidade aqui, e a densidade de energia magnética complexa, como sendo essa quantidade aqui. Qual o significado a gente vai ver depois, certo? O que é uma energia complexa? A gente vai ver depois. Então, é isso que ele tem, né? A energia média elétrica, densidade, é parte real dessa energia complexa, e a magnética também é a mesma coisa. Tá? E daí você tem aí o teorema de Poynting no regime no regime harmônico, né? O que essa equação está dizendo? Observe, né? Isso aqui são números complexos, né? A parte real de S é que quer dizer potência ativa, tá certo? Certo? A potência que faz movimento de carga, que efetivamente tem intercâmbio de energia, né? A energia magnética move as cargas, move as correntes no meio, tá certo? Essas cargas se chocam com o material e aquecem o material. Então, efetivamente, essa é a energia irreversível que tem. Então, veja, o teorema pode dizer o seguinte, complexo, né? O fluxo do vetor complexo S para dentro de um volume limitado por sigma é balanceado por esse termo aqui, e nós conhecemos já esse termo aqui, né? Lá do capítulo 4, certo? Ele falou lá no dissipação em condutores, né? Então, tem isso aqui a energia que existe, certo? Interação com os portadores, né? E um termo aqui, né, que depende da diferença entre as energias, né, calculadas no volume. Aqui o WE maiúsculo, a energia elétrica complexa é a integral de volume da densidade de energia elétrica complexa. Né? Mesma coisa para WM, né? Então, esse segundo termo representa a diferença dessas energias complexas. Por exemplo, se a diferença for zero, esse termo aqui não existe. Certo? Se existir um balanço, energia elétrica complexa igual a energia magnética complexa, então, aquele segundo termo desaparece. Certo? Por exemplo, né, se eu tivesse um meio em que J fosse igual a sigma E, sigma é um número, condutividade que a gente conhece, sendo um número real, certo? A gente vai ver que condutividade pode ser complexa, né? Mas eu suponho que ela seja um meio tradicional condutor real. Então, J igual a sigma, esse termo aqui é puramente real, tá certo? Vai ficar sigma módulo de E ao quadrado. Né? Então, essa parte é totalmente real. Então, a parte real desse fluxo dá já um pedaço que é a energia dissipada, certo? Então, esse termo aqui, se essas energias forem reais, é a parte imaginária lá do fluxo de potência, tá? Que tem o significado. Isso chama-se energia reativa. Né? Se o sistema for mais elétrico do que magnético, ou seja, mais energia elétrica, essa energia reativa é capacitiva. Né? A gente chama de capacitiva. Se for dominado por energia magnética, ou seja, se esse termo for maior, então, essa energia é indutiva. Né? Então, depende aqui. Então, o sinal desse termo aqui vai depender se o sistema é mais magnético ou mais elétrico. Né? Mais elétrico, então, esse aqui é negativo, a parte imaginária aqui. Certo? Só para ter uma ideia, mais ou menos. Né? Ok? Então, isso aí vai ser importante, porque a gente vai mexer, de vez em quando, com esses conceitos. A gente vai voltar nisso, tá certo? Vai entender melhor essa questão, o que é energia reativa, como é que a energia oscila entre elétrica e magnética. A gente vai fazer isso lá no capítulo 12, tá certo? A gente vai ver no tempo mesmo como é que acontece, como você consegue, você tem um circuito ressonante e você começa a alterar a frequência até chegar na frequência de ressonância, a gente vê que essas energias se igualam, certo? Quando você sai da ressonância, você fica oscilando elétrica e magnética, o sistema fica ineficiente, fica devolvendo energia para a fonte. Para lá e para cá, certo?
Quando você chega na ressonância, isso acaba. Esse processo acaba. Ou seja, não tem essa ida e volta de energia. Certo? Então, isso a gente vai ver mais profundamente depois. Tá? Muito bem. Bom, então, temos aí o nosso Theory Point, está guardado aí, certo? Identificadas as energias, né? Vamos agora falar sobre a onda plana no regime harmônico, né? Primeiro, vamos derivar essa que a gente chama de equação de Helmholtz. Então, vamos começar com esse tópico, né? Onda plana. Regime harmônico. Primeiro, vamos derivar uma equação diferencial para resolver os campos agora. A gente vai realmente obter soluções para os campos. Equação de Helmholtz. Né? Então, nós temos aí as equações de Maxwell, a gente já fez isso antes, no caso temporal, a gente fazer a mesma coisa que a gente fez para chegar na equação da onda temporal, só que agora é uma equação que não depende do tempo. Né? Essa equação da onda que não depende do tempo, que a gente vai deduzir, chama-se equação de Helmholtz. Né? Então, você tem as 4 equações de Maxwell, né? E, mais uma vez, ele vai fazer a mesma coisa. Aplica o rotacional sobre essa equação, daí tem o rotacional de H. Novamente, ele está onde? No vácuo. Já? Tiramos as fontes novamente, voltamos... Ou seja, lembre-se, o Theory Point é geral em qualquer situação, dentro do meio material, meio condutor, não tem importância nenhuma. Agora, voltamos à estaca zero. Voltamos ao caso original que a gente começou o curso. Como é que é o comportamento de uma onda longe das fontes? Né? Então, nesse caso, novamente, você tem aí divergente de E igual a zero, isso aqui já existia, e aqui não tem a corrente, né? J igual a zero. Então, você tem as equações que a gente faz. Novamente, aplica o rotacional sobre isso aqui, vai ter o rotacional de H, que está aqui, né? Então, você vai ter uma equação diferencial só num campo, né? Se eu fizesse também aqui rotacional de H, aparecer o rotacional de E, que eu tenho relação com H de novo. Né? Então, quando a gente faz isso, tá? A gente obtém, né, essa equação aqui. Rapidinho aqui, né? Rotacional de E é gradiente do divergente menos laplaciano. E divergente de E igual a zero fica menos laplaciano. Né? Então, aparece... aqui vai dar menos laplaciano de E. E rotacional de H, por sua vez, aqui, hein? J ômega epsilon 0 E. J com menos J dá 1. Ômega 2 mi 0 epsilon 0. Aparece aqui, 1 ômega ao quadrado mi 0 epsilon 0. Ômega 2 mi 0 epsilon 0 vezes 0. Esse é um parâmetro constante, né? Fixado a frequência, tem a permeabilidade do vácuo, permissividade do vácuo. Isso aqui a gente chama de K0 ao quadrado. Né? E aparece essa equação aqui. Então tem o Laplaciano de um lado, menos K0 do outro lado, passa para o mesmo lado. Você tem a equação diferencial agora, que é o quê? D2 dx2, né? Mais D2 dy2, mais D2 dz2, aplicado ao vetor campo elétrico, mais um produto, mais um termo escalar vezes o campo elétrico, normalmente dá zero. A equação diferencial de derivadas parciais. Né? E esse K0 aqui, K0, está no vácuo, né? É ômega raiz de m0 epsilon 0. Isso é a velocidade da luz no vácuo, certo? Isso aqui é ômega sobre C. Esse K0 aqui é chamado de número de onda, especificamente para esse caso que está no vácuo, tem um zerozinho aqui, número de onda no vácuo. Ele tem um significado que a gente vai interpretar já já, certo?
por enquanto, deixar ele aí, mas só percebendo que ele tem dimensão, né? Pela equação que vocês olham aqui, isso aqui tem dimensão de metro a menos 2, tá certo? Então ele tem também a dimensão de metro a menos 1 ao quadrado, metro a menos 2, ou seja, a dimensão de K0, número de onda, é medido, né? Isso aqui tempo a menos 1, metro sobre tempo, que é com metro a menos 1, né? Tá? Número de onda é 1 sobre metro, a unidade dele. Tá? Inverso de comprimento, né? Já a gente vai identificar melhor o que ele é. Tá? Então, observe, né? Nós temos aí uma equação diferencial que a gente vai querer resolver agora, né? No campo elétrico, depois a gente vai resolvendo para uma componente e resolve para todas. Se você decompõe em cartesiana, né? Cada componentezinha dessa satisfaz a mesma equação que a gente chama de equação de Helmholtz, né? Essa equação aqui. Essa equação vetorial aqui, em geral, é chamada equação de Helmholtz. Então, observe, né? Se eu decomponho em cartesiana, vai ser uma equação de Helmholtz para cada componente. Certo? Então, novamente, se eu chamar psi, qualquer uma dessas componentes, é x, ou é y, ou é z. Então, no fundo, basta eu resolver uma equação diferencial escalar simples para essa função psi, né? E aí eu resolvo tanto para o campo elétrico, todas as componentes, quanto para o campo magnético. Tá? Então, no caso lá, a equação da onda era como? Só lembrando, né? Laplaciano do psi temporal lá, né? Esse é um psi agora reto, né? Esse é um psi diferente aqui, certo? Menos d2 psi arredondado dt2, né? Igual a zero, 1 sobre c2, né? Essa é a equação da onda, certo? Nós temos psi função de 4 variáveis, x, y, z e t. Aqui, esse psi reto aqui, é a função de 3 variáveis, x, y, z, e a equação é só espacial. Então, a equação que a gente tem que resolver é essa aqui, ó. d2 psi dx2 mais certo. Vocês têm alguma sugestão para resolver essa equação, não? Baseado em eletromag 1? Foi o que a gente fez lá no capítulo 2, quando a gente estudou potencial. A gente viu, vamos procurar soluções separáveis, né? Tá? Okay? Então é isso que a gente vai fazer. Tá? Quando a gente fez isso lá, a gente descobriu autofunções de um problema. Ou seja, um problema mais geral podia ser resolvido como combinação dessas autofunções. Tá? Por exemplo, uma função do tempo periódica pode ser decomposta em série de Fourier. Tá? Quem são as autofunções do problema? São aquelas funções cosseno de ômega t, seno de ômega t. São aquelas funções perfeitas que, na realidade, são idealizações matemáticas, né? Um cosseno de ômega t não existe, né? De menos infinito a mais infinito. Né? São idealizações que a gente usa para sintetizar uma função de verdade. Tá? Então, aqui também, ele vai procurar certas classes de funções, tá? Que são essas funções idealizadas. Essas funções são funções que a gente vai pesquisar. Bom, se fosse separável, mesma técnica lá no capítulo 2. Tá? No capítulo 3, aliás. Quais seriam as soluções obtidas? Né? Então a gente joga aqui nas equações e, mais uma vez, né, vai ser derivada segunda de f só o primeiro termo. Esses termos saem. Derivada segunda de g só, os dois termos saem. Né? E assim por diante. E eu, no fim, divido por FGH. Quando eu faço isso, eu obtenho uma equação diferencial. Tá? Vou botar aqui embaixo. Da forma, já dividindo, né? Fazendo a derivada e dividindo pelo produto FGH, você obtém o quê? 1 sobre F. Como a gente fez lá no caso do capítulo 3. Né? Mais um termo, 1 sobre G.
Daí tem mais o quê? Mais K0 ao quadrado. Observe que eu dividi por psi, né? Então, K0 ao quadrado psi sobre psi, que é f de h, né? Daí foi embora o termo aqui, igual a zero, certo? Ficou assim. Né? Essa é a equação que a gente tem. Tá? Soma de três funções de variáveis independentes igual a uma constante. Você pode pegar essa constante e botar para o lado de lá. Posso fazer isso aqui, ó. Certo? Isso é função só de x, isso é função só de y, isso é função só de z. E eu quero igualar, eu quero somar três funções de variáveis totalmente independentes, e essa soma tem que sempre dar constante, qualquer que seja x, y ou z. Tá? Só tem uma possibilidade, qual é? Todas são constantes. Isso aqui é um número real, né? Então, essas constantes têm que ser de tal forma que dê um número negativo, tá certo? Então, eu vou chamar agora, eu posso chamar de qualquer coisa, posso botar número complexo, se eu quiser. A escolha mais simples que a gente vai ter agora, por enquanto, é essa aqui. Chamar uma constante associada à variável x, de kx, uma outra constante, ky ao quadrado, e uma outra, kz ao quadrado. Então, observe, né? Quando eu faço isso, né, eu estou, em princípio, assumindo esses parâmetros reais, kx, ky, kz. Né? Isso é o início ainda. Depois a gente vai se deparar com situações que, em alguns casos, um ou outro desses parâmetros tenha que ser imaginário, puro ou complexo. Certo? Isso vai ter implicações. Né? Mas, por enquanto, vamos à escolha simples, todo mundo real. Né? E essa escolha, com essa escolha aqui, quer dizer o quê? Que as escolhas têm que ser tal que a soma dos quadrados tem que dar K0 ao quadrado. Tá? Então, essa é a imposição. K0 ao quadrado é igual a kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Bom, daí, uma vez fazendo essa definição de constante, você tem três equações diferenciais desacopladas, né? Isso igual a menos kx ao quadrado, todas idênticas, né? A segunda é igual a menos ky ao quadrado e etc. Tá? Então você tem uma equação diferencial, d2f dx2 mais kx2 f igual a zero. Né? E outras idênticas, né? Basta botar gy, né? ky. H e Z aqui, KZ, H. Né? Qual é a solução dessas equações? A gente já conhece. Tá? Aqui, quando isso aqui é real, né? Funções periódicas, certo? Nesse caso aqui, né? Então, f é do tipo seno de kx vezes de x ou cosseno, né? Combinações lineares dessas soluções aqui. Tá? Para G, mesma coisa. G também pode ser escrito como combinação linear das soluções desse tipo de equação aqui. Z não, é KY, né? E H também, tá? Né? Ou seja, e a solução final seria... Agora ele tem uma forma das soluções. Seria o produto dessas três, com a combinação que for utilizada. Tá certo? A gente vai simplificar bastante o problema se a gente utilizar funções exponenciais complexas. Né? Ou seja, para f, ao invés de usar seno e cosseno, a gente vai usar exponencial de jkx ou exponencial de menos jkx. Tá? Né? Ou mais ou menos, para G também idêntico. Eu posso combinar isso aqui para dar seno e cosseno, né? Dá na mesma. Certo? Eu vou escolher um tipo específico de solução. Certo? A gente vai ver que todas as outras podem ser geradas a partir dessa. Né?
Então eu tenho aí uma possibilidade que a gente vai escolher, certo? Ou seja, só de forma bem geral, né? A função psi, então quando eu escolho isso aí, vai ter uma amplitude na frente, certo? Mas vai ser algo do tipo exponencial de mais ou menos, né? J, daí tem o quê? Mais ou menos não, desculpa. J. Você pode escolher mais ou menos kxx, né? Mais ou menos ky, mais ou menos kz. Observe que isso é o produto de três exponenciais, tá? Por isso fica mais fácil, né? Então eu ia ter 2 vezes 2 vezes 2 termos, né? 8 termos, tá certo? Mais ou menos, né? Para representar a solução. Assim eu faço só um produto de complexo, de expansões complexas, fica mais simples. Certo? Então essa é a solução geral. Vamos escolher um caso específico, né? Vou fazer uma escolha específica e vou interpretar isso aí. Vou escolher psi como sendo algo que tem uma amplitude, chamada de f, né? Exponencial, eu vou botar o menos aqui na frente, escolher a solução menos para todo mundo aqui. Tá? Vamos escolher isso aí, tá? A gente vai ver que qualquer outra solução é obtida dessa aí, né? Basta mudar os sinais das gambezas, né? Bom, então observe primeiro que a gente vai começar a identificar o que tem aqui, né? Se eu pego o vetor posição, como sempre, né? X a x. E o vetor, que eu vou chamar um vetor que tem componentes kx, ky, kz, chama de K. Esse vetor a gente chama de vetor de onda. Né? Então, esse vetor de onda, qual é a magnitude dele? Produto escalar dele com ele mesmo, essas quantidades são reais, kx, ky, kz, né? Pode ser o produto escalar dele com ele mesmo. Vai dar o quê? Kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Módulo de K vale número de onda K0. Tá? Tá? Ou seja, ômega sobre C. Tá? No vácuo. Tá? Então, nós temos aí a solução para uma componente. Então, quer dizer que cada componente do campo elétrico tem essa forma, né? Então, o campo elétrico teria que solução? Bom, só antes de continuar, isso aqui é menos J, isso aqui é o produto escalar de K com X, né? Tá? Então, o campo elétrico vai ter o quê? Uma componente é X exponencial de menos J, para essa escolha, né? K escalar X, AX, tá? Mais EY, exponencial de menos J, K escalar X, AY, mais a Z, exponencial de menos J, KX, tá? Ou pode escrever o E como sendo, isso aqui em evidência, né? Um vetor constante, exponencial de menos J, K, escalar X. Ou seja, aí está a solução, tá? A solução específica, né? Para um tipo de representação do campo, né? Isso aqui, a gente vai interpretar, né? Mas isso aqui é a onda plana no regime harmônico, né? O campo elétrico tem uma forma de onda plana fasorial. O que define para onde essa onda se propaga é a direção desse vetor de onda, o sentido dele, o K. Tá? E como eu escolhi aqui K, né, igual a Kx a X, mais KY a Y, mais KZ a Z, observe que aquela questão de sinal é irrelevante, né? Não tem relevância. Porque se eu quiser saber, bom, e
eu escolhi um sinal específico, né? Menos JKX, não foi? Eu podia escolher outros sinais, mas como é que eu escolhi os outros sinais? Basta eu mudar o sinal de cada componente. Então, quem determina a solução é o vetor de onda. O vetor de onda é um parâmetro, tá certo? Imposto por quem emitiu essa onda. Essa onda vem emitindo numa direção, esse vetor de onda é quem vai determinar para onde está indo essa onda. Se está para frente, se o KX é positivo ou negativo, quem determina é o vetor K. Tá? Então, o K é quem vai determinar. E não precisa mais se preocupar se isso não é positivo ou negativo. Tá? A gente precisa só interpretar o que representa essa quantidade. Tá? Bom, vamos interpretar rapidamente, né? Quem é o campo físico aqui? Suponha que E0 seja real. O campo físico é parte real disso, exponencial de J ômega t. Né? Então, o campo físico, que depende de x e do tempo, é a parte real, é zero, exponencial de J ômega t menos isso aqui. J ômega t menos K escalar x. Tá? Suponha que E0 seja real. Então, o campo elétrico vai ser dado por E0 é real, né? Fica E0 cosseno de ômega t menos K escalar x. Então, o campo elétrico varia tanto no tempo quanto no espaço de forma harmônica, de forma periódica. Função cosseno ou seno, né? Podia ter uma fase aqui, daí essa fase entrava aqui e mudava para cosseno, mudava para seno, certo? Ou então conversão de seno e cosseno, dependendo da fase do E0 aqui, certo? Suponha que eu pegue x e dirija o x na direção de K, tá? Então eu faço x paralelo a K. Então K é conhecido. Conhecido porque a emissão é que determina para onde está indo essa onda. Né? Bom, então nesse caso, K escalar x se transforma em K0 vezes x. Tá? X é medido ao longo aí da direção do vetor de onda, né? Ficou só isso. Tá? Então, o que nós temos é de xt igual a E0 cosseno de ômega t menos K0 x. Né? Certo? Então, é aquela função, né? T menos C sobre V. Ou seja, se você botar o ômega em evidência aqui, vai ficar E0 cosseno de ômega t menos x sobre c, né? K0 sobre ômega sobre c vai dar x sobre c, tá? Então observe, né? Vai já falar da velocidade, mas primeira observação, né? Fixe, por exemplo, num ponto do espaço, né, qualquer. X igual a zero, por exemplo. Né? A variação no tempo nesse ponto é determinada pela frequência angular ômega, né, que é 2πf. Certo? Então, a frequência temporal. Né? Fixe agora o tempo e olhe uma fotografia dessa onda no espaço. Então, ela você tem uma senoide no espaço. Né? Então, o que você tem? Você tem a periodicidade espacial determinada por K0, certo? Então, um ciclo ocorre no espaço quando ΔX for igual ao que a gente chama do comprimento de onda. Certo? Então, um ciclo ocorre quando o K0 vezes esse comprimento der quanto? Um múltiplo de 2π. Então, você tem uma repetição, certo? Então, a periodicidade espacial, que é o comprimento de onda, é 2π sobre K0. Então, K0 é o número de onda, ou seja, o número de radianos por metro, né, que nem o caso aqui da frequência angular. Né? Quantos radianos por segundo, né, a oscilação, aqui é no espaço. Quantos radianos por metro ocorre a oscilação? Então, observe que existe uma semelhança, né, nas duas quantidades aqui. A periodicidade
espacial é chamada de o comprimento de onda. 2π sobre K0, né? K0 é o número de ondas, certo? A periodicidade temporal, né? T, é 2π sobre ômega, frequência angular temporal. Então, observe que T está para lambda no espaço, né? A periodicidade temporal está para a periodicidade no espaço, e o número de onda tem um papel semelhante à frequência temporal. É como se isso aqui fosse uma frequência angular espacial. Isso aqui é frequência angular temporal. Tá? Isso aqui é 2πf, né? Aqui, isso aqui seria 2π vezes uma frequência espacial de 0, ciclos por metro. Tá? Eu posso também chamar aqui. Né? Então, quando eu faço isso, você tem período é inverso de frequência temporal, período espacial é inverso de frequência espacial. Tá? A gente chama essa relação. Tá? Então, existe essa semelhança. Né? Uma coisa está amarrada à outra. Tá? Então, observe que se você pega, só a gente terminando aqui essa parte, né? Ômega sobre C é igual a K0, né? Que é 2π sobre lambda, né? No espaço livre, vou botar um zerinho aqui para dizer que é espaço livre, tá certo? Isso aqui é 2πf sobre C. E tem aquela relação super conhecida, né? De física 4 lá, né? F igual a C sobre lambda. Né? Frequência temporal tem uma relação inversa com o comprimento de onda. Comprimento de onda grande quer dizer frequência baixa. Certo? Comprimento de onda pequeno, curto, quer dizer frequência alta. Temporal, certo? Vamos ver. Luz, né? Visível. Certo? Comprimento de onda é da ordem de micron. Certo? Então a frequência é C sobre micron, né? Que vai dar para 10 a 15, 10 a 16 ciclos por segundo. Certo? Linha de transmissão, frequência 60 Hz. Né? Se a gente botar aqui 60 Hz, qual é o comprimento de onda? 3 vezes 10 a oitava sobre 60 metros, que está 10 a sétima, 3 sextos dá 1 meio, vezes 10 a sétima metros. Isso aqui dá 10 milhões, né? 5 milhões de metros, 5 mil quilômetros. Né? Então, 5 mil quilômetros. Então, você tem aqui, chega em Paulo Afonso, não tem 5 mil quilômetros ainda. Né? Você tem um quarto de comprimento de onda, talvez. Tá? 2 mil quilômetros, 1.500 quilômetros. Então, se você está aqui, campo elétrico, né? Lá, certo? Se for um quarto, né? Isso aqui é uma sinal de completa, né? Lá, o campo elétrico deve estar 0, quando aqui está máximo, certo? Isso, né? Por que essas coisas são assim? Né? Por que frequência alta quer dizer comprimento de onda baixa e vice-versa? É simples, né? Basta você olhar como é que Observe, né? Isso aqui é uma onda harmônica, certo? Se propagando no espaço, né? Aqui você está no ponto fixo. Aqui você está observando a frequência temporal, essa bolinha aí, a frequência temporal, certo? Se eu variar o comprimento de onda, né? Se eu diminuir o comprimento de onda, essa frequência aumenta, certo? Né? Porque você tem uma coisa comprimida no espaço, é como se ela estivesse passando mais rápido, as cristas estão passando mais rápido, apesar de ser a mesma velocidade, né? Você vê que a frequência ficou alta, tá certo? Frequência alta. Quanto mais, bem alta a frequência, certo? Porque no espaço você comprimiu o comprimento de onda, né? Então a frequência aumentou. Porque mais rapidamente essas cristas passam. Todas essas ondas têm a mesma velocidade, tá certo? Essa é C a velocidade e dessa aqui também. Parece mais rápido, mas não é, certo? Porque tem mais cristas, né? A velocidade é a mesma. Certo? E a frequência baixa aqui, porque como é de onda grande. Né?
certo? Qual é a velocidade? Ele nem falou, né? A velocidade aqui. A fase da onda, continuando aí, né? A gente alinhou o vetor posicional na direção do K, né? Ficou cosseno, né? De ômega t menos kx, né? Então, eu quero... A velocidade da onda é o quê? É manter isso aqui constante, né? Ômega t menos kx constante. Então, se eu derivar no tempo, vai dar ômega menos k dx dt, que seria a velocidade de fase, ou seja, fase constante, né? Sob que condições eu mantenho a fase do cosseno constante? Eu fico na crista ou em algum ponto da onda, certo? Exatamente isso aqui, né? Fase constante. A fase, aqui nesse ponto, a fase é zero, a fase é π sobre 2, π sobre 2, aqui é π, tá certo? Então, se eu quiser manter a minha fase em π, por exemplo, eu tenho que ir junto... Não é isso aqui. Eu quero ir junto, né, nessa fase constante, indo nessa velocidade aqui, certo? Indo junto com o mouse aqui. Né? Então, derivando no tempo, vai dar ômega menos k, a velocidade de fase, que é um significado específico, né, é fase constante. Tá? Então, a derivada vai dar zero, né? Então, você tem a velocidade de fase, é ômega sobre k. No caso é k0, quem está no vácuo, né? K é ômega sobre c, isso aqui vai dar c. Então, a velocidade de fase constante é a velocidade da luz. Uma senoide, né, que é uma representação idealizada, uma solução específica matemática que a gente obteve, que é uma solução senoidal, uma onda harmônica, certo? Ok? Bom, vamos continuar a interpretação da nossa onda harmônica. Bom, o que a gente obteve, né? Campo elétrico é dado por isso aqui, azul, certo? Bom, e o campo magnético? Eu posso resolver equações de Helmholtz ou posso usar equações de Maxwell. Calculo o rotacional de E e tenho aí o campo B, né? Ou o campo H. Rotacional de E é igual a menos J ômega μ0 H. Calcular o rotacional disso, eu tenho a solução para H. Tá? Rotacional de E vezes isso, né? Eu tenho aí que calcular, então, rotacional de E0 Aqui é um vetor constante, que é a amplitude da onda, tá certo? É um vetor, né? E uma função de x. Regra da cadeia que a gente derivou lá no capítulo 1, né? É menos E0, produto vetorial, com o gradiente dessa função aqui. Mais um termo que tem aí o rotacional de E0, que é zero, porque E0 é constante. Tá? Teremos no segundo termo, mais, né, a função vezes o rotacional do vetor, né, que dá zero, no caso. Tá? Então, tudo que a gente precisa fazer é calcular esse gradiente. Tá? Posso expandir isso aqui, né, por exemplo. Tem uma forma aí no livro, vou fazer mais explícito, né? É kx mais ky, y mais kz. Quem é que é o gradiente, né? Ax ddx mais etc, né? Vezes essa exponencial, né? Por exemplo, o termo em x, teria aqui, né? Só o termo em x, certo? Tira esse igual aqui. Vou calcular só um termo em x. Tem outros termos semelhantes a y, ddy, dz.
Pmx daria o quê? Bom, derivada disso em relação a x vai ser menos j kx repete a função, tá? Exponencial. Então, o gradiente, a componente x dele daria isso aqui, né? Aparece aqui, na componente y seria ky a y, na componente z seria kz a z, ou seja, o gradiente vai dar menos jk exponencial. Tá? Pronto, está calculado, né? Menos jk exponencial, então vai dar menos jk com menos, vai dar o quê? Vai dar é zero. Tem o j, né? Vetorial k e exponencial aqui. Certo? Ok? Então, calculado o rotacional, a gente joga aqui. Aparece um J, né? Vai ficar menos, tá certo? J com J dá menos. Vai ficar menos 1 sobre ômega μ0. É 0 vetorial K exponencial. Ou mudando a posição, tá certo? Vai ficar mais 1 sobre ômega μ0. K vetorial é 0. Exponencial de menos jkx, tá certo? Né? Então aí tem a forma do campo eletromagnético da onda plana no regime harmônico. Né? O campo magnético está dando 1 sobre ômega μ0, K vetorial é 0, exponencial de menos jkx. Tá bom? Bom, vamos aqui chamar esse K, né, como sendo sua magnitude, que é o número de onda no vácuo, e um vetor unitário que define sua direção. Um versor, certo? U. Então, como é que fica aqui? Que aí vai realmente poder entender direito as relações entre amplitudes, né? H vai dar K0 sobre ômega μ0, U vetorial é 0, exponencial de menos jkx. Né? O que é isso aqui? Vou identificar isso aqui. Certo? K0 sobre ômega μ0. K0 é ômega sobre C, que é ômega raiz de μ0 epsilon 0. Tá? Isso aqui dá ômega μ0. Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de μ0 epsilon 0. Essa quantidade aqui tem dimensão, certo? Isso aqui é volt por metro, isso aqui é ampere por metro. Volt dividido por isso, pelo inverso disso, isso aqui vezes esse volt, ou seja, isso dividido pelo inverso disso, dá ampere. Isso aqui, o inverso disso é impedância, certo? Então, essa quantidade aqui tem dimensão de impedância. A gente chama isso aqui da impedância de onda do vácuo. Primeiro parâmetro importante que a gente vai agora utilizar em muitas situações. Tá? Quanto é que vale essa impedância de onda do vácuo? Vamos calcular? Quatro π vezes 10 a menos 7. 1 sobre 36 π vezes 10 a menos 9. Né? Vai dar π ao quadrado da π raiz, 36 raiz dá 6, 4 raiz dá 2, certo? 10 a menos 9, com 10, subindo a 10 a segunda, raiz quadrada dá 10, vezes 10. Então a impedância de onda do vácuo vale 120 π ohms. Tá? Aproximadamente 367 ohms. Isso é um número mágico que vocês devem sempre lembrar, certo? A impedância de onda do vácuo é 120 π. Oi?
Certo. Certo, pessoal? Então, impedância de onda do vácuo é esse número mágico aqui, 120 pi, 367 ohms. Então, o que nós concluímos? Então, vamos em concluindo. Posso sair? A gente concluiu. O que é a onda plana no regime harmônico, né? Eu vou falar agora só das expressões, depois a gente vai interpretar ainda mais, tá? Regime harmônico. A onda plana no regime harmônico ela tem essa forma que chama forma canônica. O campo elétrico é dado por um vetor constante, né? Uma onda plana que tem o vetor de onda definido por K, é aquela que se propaga no sentido de K, e vai ver por que já já. Quando tem o menos na frente, é no sentido de K. Se for mais, é no sentido de menos K. Da mesma forma que fez Φ mais, Ψ mais e Ψ menos na onda temporal, aqui também, né? Quando tem o menos na frente, é no sentido de K. Tá? Quem é o campo magnético? Você sabendo isso aqui, você sabe o que é o magnético. 1 sobre a impedância de onda, ou seja, corrente, né? Tensão sobre impedância, e definição da direção está aqui. Tá? Ou seja, isso aqui na verdade é U vetorial E. Né? O campo elétrico como um todo está aqui. Tá? Então é super simples a expressão. Então essa é a forma canônica. É tão importante vocês saberem isso aqui, como saberem qual é a força de Coulomb entre duas cargas pontiformes, qual é o potencial de uma carga pontiforme, qual é o potencial de dipolo. Isso aqui é outra coisa importante para saber. Tá? A onda plana tem essa forma aqui. O campo elétrico é uma função exponencial complexa, o campo magnético é obtido, né, dessa relação vetorial. O vetorial é sobre impedância. Né? Quais são as direções dos vetores K, E e H? Né? Quais são as direções? Vamos descobrir pelas equações de Maxwell. Tá? Bom, divergente de E é zero, certo? Tá? Vamos jogar a expressão para o campo aqui dentro, vai dar o quê? Divergente é zero, exponencial, igual a zero. Certo? Regra da cadeia de novo, né? Vai dar E0 escalar o gradiente mais um termo que tem o divergente de E, que é zero. Né? Então isso aqui tem que dar zero. Então você tem aí, quem é divergente disso, eu acabei de calcular, né? É menos JK vezes exponencial. Então vai dar menos J é zero escalar K, né? Exponencial. K é o vetor real, tá certo, pessoal? Então, isso aqui quer dizer o quê? Esses vetores são ortogonais. Certo? Então, E é ortogonal a K. O H é obtido, né? É paralelo a quem? A U, que é o vetor K, né? Paralelo a K vetorial é zero. Tá? Então, a gente sabe a inter-relação entre direções, né? Dado um vetor K, o E está sempre ortogonal a K. E o H está na direção em sentido de K vetorial zero. Se eu faço o produto vetorial dos dois, vai dar um vetor aqui, tá? 90 graus todo mundo aqui, né? Então o produto vetorial dessas duas coisas está na direção de quem? O vetor de H está na direção de K. O vetor de H é o vetor de point. O vetor de point está na direção do vetor de onda, certo? É o vetor de H conjugado, no caso, né? A gente vai ver já já. Certo? Então,
que é a onda plana no regime harmônico? É uma onda que varia senoidamente tanto no tempo quanto no espaço, cuja frente de onda é um plano. Tá? É algo mais ou menos assim. Tem um desenho disso aqui, tá certo? Para mostrar. Né? Deixa eu tirar esse negócio aqui. É mais ou menos a disposição de campos, né? Observe, né? Se é cosseno, H também é cosseno, tá certo? Se supõe que o fasor E seja real, certo? A expressão canônica está aqui em algum lugar, né? Cadê ela? Está aqui. Tá? Tá aqui não. Só botando aqui o H, tá certo? Só para a gente observar, né? H é 1 sobre impedância de onda, vetor unitário, real, vetorial é 0, exponencial, né? Se o campo elétrico varia cosseno de ômega t menos kx, o H também varia do mesmo jeito, em fase, estão em fase, não estão defasados não. Certo? É importante observar isso. Então observe aqui, em azul tem o campo elétrico, né? E o magnético está, ó, pico aqui do campo elétrico é o pico do campo magnético, né? Nó é nó, tá certo? Tudo correspondendo, estão em fase. Né? Só que estão em planos de oscilação diferentes, né? Planos de polarização diferentes. Né? A polarização do campo está aqui, do campo magnético está ali. Né? E é para cá, o K está para cá, certo? Para onde está se movendo essa onda. Né? Então isso é mais ou menos no espaço dimensional, né? Frente de onda é um plano, né? Isso aqui é uma telha, né? Essa senoide é uma telha, né? Esse aqui, por exemplo, o campo elétrico está aqui, o campo magnético seria uma telha feita de outra ortogonal. Certo? Importante observar aqui também o seguinte, se eu cortar, né? Se eu quiser observar, bom, se eu pegar o meu vetor posição nessa direção aqui, eu tenho uma senoide também, só que com período alongado. Certo? Então, para eu manter a mesma fase, né, da onda, dessa frente de onda, eu tenho que andar mais rápido para poder ter a mesma fase. Se aqui, ao longo de cá, a velocidade de fase é C, se esse ângulo é θ, né, a velocidade de fase inclinada é C sobre o cosseno de θ. Dá para calcular. Né? Basta você ver. Né? É como se pegasse o K e projetasse aqui na direção desse vetor aqui. Certo? Então você vai ter um comando de onda maior. Certo? Ou seja, o comando de onda é maior, né? E a velocidade de fase fica maior. Você mantém a fase constante. Certo? Bom, e o vetor de point, né? Porque a gente sempre quer calcular qual é a potência que flui através de uma área para poder captar parte dessa potência. O vetor de point em complexo para uma onda plana, tá? É 1 meio de E vetorial H conjugado. Né? Se eu jogar a forma canônica dos campos, você tem o quê? 1 meio é 0, exponencial, vetorial H conjugado, que dá 1 sobre Z0. O é real, tá certo? É 0 conjugado, exponencial de mais JKX. Né? Isso aqui cancela, certo? Então eu tenho o produto triplo aí. Então vai dar 1 sobre 2 Z0, né? Isso aqui é algo do tipo A é 0, vetorial U, vetorial é 0 conjugado. Dá este com esse na direção desse, por escalar dos dois, que dá módulo ao quadrado. Né? É 0 com 0 conjugado, dá módulo ao quadrado, certo? E o outro vai dar este por escalar com U, que dá 0, que são ortogonais. Né? Então isso aqui vai dar 0 ao quadrado, ou seja, o vetor de Poynting tem a expressão assim, módulo de E0 ao quadrado, sobre 2 é 0,
U. Sentido de U. O vetor de ponte é puramente real para a onda plana no espaço, no vácuo. Ele não pode ter parte imaginária. Porque se ele tivesse parte imaginária, quer dizer que tinha energia, certo? Não é nem isso, né? Ele não tem energia relativa, mas ele é totalmente ativo, é isso que ele quer dizer, certo? Essa potência é totalmente ativa. O vácuo não absorve potência. Esse vetor é constante, certo? Ele não decai ao longo da direção de propagação. Porque se tivesse absorção na região, esse vetor decairia exponencialmente. A gente vai ver isso depois. Mas como o vácuo não absorve, então o fluxo de potência, a potência que passa numa seção transversal, pega a outra mais na frente, é o mesmo. Tá? Aqui flui potência, que é a mesma potência que foi aqui. Sempre. Conservado. Não tem perda aqui no meio. Tá? Né? Então o fluxo de potência é sempre constante. Tá? V2 sobre R, né? Tensão ao quadrado sobre R. Super simples a expressão. Né? O que mais que a gente tem aqui? Né? O que tem mais aqui em termos de energia? Né? Vamos ver as energias elétricas e magnéticas. Tá? Como é que elas são? As densidades de energia. Lembrem-se que as energias complexas, WE, né? É 1/4 de ED conjugado, mas no vácuo de ε0E, então esse aqui é ε0 sobre 4, módulo de E0 ao quadrado, certo? E escalar é conjugado é E0 módulo quadrado, exponencial vai embora, certo? WM é quem? 1/4 de BH conjugado, que vai dar μ0 sobre 4 módulo de H ao quadrado, né? Quem é o módulo de H ao quadrado, pessoal? É módulo de E ao quadrado sobre Z0 ao quadrado, certo? Porque H, a amplitude H é campo elétrico por impedância de onda. Né? Foi assim que a gente concluiu, certo? Então, essas coisas têm uma relação entre si. Bom, o que é Z0 ao quadrado? Isso aqui vai dar μ0, então 1/4, né? μ0 sobre ε0, que vai dar o quê? ε0 sobre 4, módulo de E0 ao quadrado. Ou seja, WE é igual a WM. Né? Essas quantidades são iguais. A densidade de energia elétrica é igual à densidade de energia magnética. Que quer dizer o seguinte, o vácuo nem é capacitivo, nem é indutivo. Tá? As energias são balanceadas. Tá? Se fosse mais de um, ia ser mais capacitivo ou mais indutivo. Tá? A energia eletromagnética armazenada pode ser calculada da densidade de energia total, que é WE mais WM, que é 2 vezes uma delas. Tá? Muito bem. Uma outra coisa interessante, se você calcular o produto velocidade da luz vezes essa densidade de energia WM. Tá? Né? Que vai dar 2WE, que é 2 ε0 sobre 4, né? Vezes C, né? Dá 1/2. 1/2 de quem? C é 1 sobre raiz de μ0 ε0, vai dar ε0 módulo de 0 ao quadrado. Que vai dar o quê? Um sobre impedância
amplitude de campo ao quadrado. Isso aqui é quem? Vetor de Poynting. Tá? Então, o vetor de Poynting, sua magnitude, é a velocidade da luz vezes a densidade de energia eletromagnética. Tá? Isso aqui é como se a energia se propagasse no espaço com velocidade c. Tá? Vamos ver por quê, tá certo? O significado físico é isso: a energia se propaga no espaço com velocidade c. Tá? Então, se você calcular, esse é o resultado, né? Pegue aí, tá? Um volumezinho diferencial, né? Cuja área seja delta sigma, comprimento delta L, e vamos calcular o fluxo de potência e relacionar com a energia armazenada, né? Para ver com que taxa essa energia sai desse volume, né? E passa para o próximo vizinho. Tá? Bom, a energia que está aqui dentro, essa ΔWm, é o volume, produto dessas quantidades, vezes a energia eletromagnética, né? Ou seja, a energia no volume é a área, delta sigma, comprimento, delta L, densidade de energia eletromagnética, né? Tá? A taxa com que essa energia sai desse volume e passa para o próximo, tá? É num tempo delta t, né? Então, digamos que você tem... Todo mundo está fixo aí. Isso seria o fluxo de potência, né? S, certo? Nem S, né? A potência total que atravessa a área delta sigma, né? Chamada de delta P, certo? Então, você vai dar delta sigma WEm, delta L, delta T. Bom, delta L, delta T é a velocidade de propagação, vou chamar de V, da energia, certo? E delta P, delta sigma é quem? Potência por unidade de área é quem? Densidade de potência, certo? S. Né? V vezes energia eletromagnética. Então, a gente acabou de ver que essa velocidade de propagação do fluxo de energia, a gente acabou de deduzir. Deu quanto? Deu C, né? Isso aqui é só interpretação, que é realmente a energia passa para o próximo volume numa taxa, numa velocidade igual a C. Tá? Isso é o significado físico dessa equaçãozinha. Tá? Bom, ok?